Será que tem chance de o goleiro Alisson um dia voltar para o Inter? Vamos ouvir a resposta dele daqui a pouco aqui no canal do Gabardo, depois da pergunta que eu fiz sobre esta possibilidade na entrevista coletiva da Seleção Brasileira na tarde deste sábado aqui em São Paulo. Terça-feira tem Brasil e Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Esse é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu estou chegando aqui no canal do Gabardo em nome de KTO. Entra no QR Code para conferir a Liga do Milhão. KTO.bet.br, o site é proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. E arroz prato fino. Neste final de semana, teve mais um treinamento da Seleção Brasileira aqui em São Paulo, antes do jogo de terça-feira contra o Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O jogo será na Neoquímica Arena. No sábado à tarde, teve a entrevista coletiva do goleiro Alisson, que falou muito sobre o início de trabalho do Carlo Ancelotti, do que as coisas estão mudando na Seleção Brasileira. Defensivamente, o time foi bem na partida contra o Equador, lá em Guayaquil, mas agora tem um outro desafio. Falou sobre o título inglês com o Liverpool, o grande momento que ele está vivendo mais uma vez, e eu perguntei sobre algo que se comenta muito. Se um dia, afinal, o Alisson poderá voltar a jogar no Internacional, onde ele tem uma grande identificação, é ídolo. Começou a carreira muito bem no Inter, e depois foi para o futebol europeu. Agora, recentemente, em maio, o Alisson, antes da apresentação aqui na seleção, esteve no Beira-Rio acompanhando o Inter e Bahia pela Copa Libertadores da América ao lado de outro gaúcho, Rafinha, que também está aqui na seleção. O Rafinha, que é torcedor do Internacional. Bom, vamos ver a resposta, acompanhar a pergunta que eu fiz para o Alisson e depois a resposta dele. Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha. O Alisson, antes da apresentação aqui na seleção, você esteve no Beira-Rio, junto com o Rafinha, aqui da seleção, acompanhando Inter e Bahia pela Copa Libertadores da América. A pergunta que eu faço, até com base no que acontece aqui na seleção, com alguns jogadores fazendo o movimento de retornar para o futebol brasileiro após o final de seus contratos na Europa, e pela identificação que você tem, que a gente conhece, qual é o projeto de carreira que você faz para quando terminar o contrato com o Liverpool, embora tenha algum tempo para isso ainda, E se você já conversou com aqueles que viveram essa experiência de, ao final do contrato na Europa, voltar aqui para o Brasil? Olha, eu pessoalmente, nunca gostei, acho que nunca consegui muito planejar a longo prazo, Então, obviamente que agora eu tenho um ano de contrato faltando, e mais um ano de opção do clube, Provavelmente essa opção eles vão exercer. Então eu penso no que eu tenho agora em mãos, de fazer bem feito o meu trabalho. É um momento decisivo na minha carreira, em que se aproxima mais uma Copa do Mundo. Então a Copa do Mundo já começa antes, Não é só chegar lá no momento. Então eu quero estar muito focado, não quero que nenhum pensamento externo, nenhum planejamento atrapalhe esse grande objetivo, Também tem grandes objetivos dentro do Liverpool. Converso com jogadores que fizeram esse movimento de voltar para o Brasil. Uns tiveram experiências positivas, estão tendo experiências positivas, outros não tiveram experiências positivas. Cada um vai ter a sua experiência, Mas eu tenho vontade, sim, de retornar ao futebol brasileiro, Principalmente para o Inter. Não sei quando isso vai acontecer, não faço ideia, mas o que eu posso dizer é que eu tenho vontade de voltar e ainda estando em alto nível, Então, é isso que eu tenho de planejamento, se isso é planejamento. Alisson? Então, está aí o que o Alisson respondeu, me parece muito sincero da parte dele, este desejo de retornar um dia a jogar pelo Inter e voltando ainda em alto nível. Agora, ele deixou muito claro, e não poderia ser diferente, que tem muitos objetivos a cumprir ainda dentro do Liverpool e que tem uma Copa do Mundo daqui a um ano pela frente e ele quer ficar com foco total, neste momento, no Liverpool e na Copa do Mundo. No Liverpool tem mais um ano de contrato e o clube inglês tem a cláusula, a opção de renovar com mais um ano ainda, se quiser. Como isto deve acontecer, serão mais 2 anos de vínculo com o Liverpool. Ele ficaria livre na metade de 2027. Estaria com 34 anos. Hoje o Alisson tem 32 anos. Quem sabe, no futuro. Repito, o Alisson, de maneira muito correta, deixou claro que o foco neste momento está no Liverpool, na seleção brasileira, mas que no futuro ele gostaria sim de voltar a jogar no futebol brasileiro e no Internacional pela identificação que ele tem e que queria voltar ainda jogando em alto nível.
Será? Deixe a sua opinião aqui. O vídeo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Grande abraço, bom final de semana a todos.